Não é segredo pra ninguém que a Ordem Jedi foi uma das maiores instituições na história da galáxia de Star Wars, tendo sua origem no alvorecer do Jedi há cerca de 25 mil anos antes da Batalha de Yavin. Seu auge foi durante a Alta República e sua inevitável queda ocorreu ao final das Guerras Clônicas, tendo a Ordem 66 como a responsável por aniquilar quase todos seus membros. Mas quantos Jedi de fato foram exterminados durante esse massacre? Nós sabemos que pouquíssimos conseguiram sobreviver, mas quantos Jedi existiam antes da Ordem 66? Vem comigo para descobrir isso agora! Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer aprender ainda mais sobre os Jedi, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Bom, a primeira vez que ouvimos falar dos Jedi foi em Uma Nova Esperança, onde tivemos um pequeno vislumbre de como era a galáxia antes do Império, dos tempos sombrios e de quando os Jedi eram numerosos e reinavam supremos, protegendo a galáxia do mal e do Sith. A lenda nos dizia que os Jedi portavam sabres de luz, utilizavam a força e eram os guardiões da justiça e da paz. Mas ao longo da trilogia original, uma das coisas que aprendemos foi que o Império havia destruído a Ordem Jedi e caçado os Jedi remanescentes. Vale lembrar que vimos pouquíssimos Jedi durante os capítulos dessa trilogia, tendo seus representantes apenas como Yoda, Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker. E é por isso que no final de Retorno de Jedi, acreditava-se que Luke Skywalker era o último Jedi de acordo com o próprio Yoda. E claro, existia uma razão para apenas poucos Jedi estarem vivos nesse período da galáxia. No início das prequels, antes mesmo do Palpatine colocar em plano a execução da Ordem 66 e acabar com a Ordem Jedi, havia milhares de Jedi ao longo da galáxia, algo que vimos em abundância nas prequels e posteriormente na série animada The Clone Wars, ilustrando com maestria como a Ordem Jedi estava bem estabelecida na época pré-Império, fazendo dos Jedi oponentes poderosíssimos tanto de forma individual como coletiva. Não é à toa que os Sith precisaram de um milênio para conseguirem juntar forças e planejarem a sua vingança. Nessa época, existiam muitos Jedi ativos, já que a Ordem Jedi, localizada em Coruscant, tinha diferentes ranks de Jedi espalhados em vários sistemas por toda a galáxia, formando uma instituição muito organizada, disciplinada e unificada. Inclusive, eu já destrinchei todas as posições e rankings da Ordem Jedi nesse vídeo aqui e eu altamente recomendo para você. À medida que a trilogia prequel progredia, começamos a ver mais dos Jedi, e muitos deles participaram da primeira batalha de Geonosis durante os eventos de Ataque dos Clones, que foi o filme responsável por iniciar as famosas Guerras Clônicas que Obi-Wan lutou ao lado de Anakin Skywalker. Durante as Guerras Clônicas, os Jedi foram encarregados de servir a República Galáctica como generais e comandantes do exército clone. No entanto, até esse ponto da história, não sabíamos quantos Jedi estavam vivos exatamente. Isso só seria revelado anos depois. Nós vimos mais Jedi durante os eventos de The Clone Wars, já que a maioria desses guerreiros estavam espalhados em diferentes sistemas em toda a galáxia, para que pudessem liderar os clones em missões contra os separatistas e seus exércitos droides. Mas todos sabemos que a Ordem 66 destruiu os Jedi e quase dizimou todos eles. A proximidade dos Jedi em relação aos Clone Troopers marcou o maior trunfo da República contra os separatistas, vencendo as Guerras Clônicas, mas também representou o motivo da queda dos Jedi e o nascimento do Império Galáctico, já que os Clone Troopers foram subjugados por seus chips inibidores e se voltaram contra seus comandantes Jedi, os pegando desprevenidos com a guarda baixa e completamente em menor número, resultando na morte de mestres Jedi lendários e poderosíssimos como Ki-Adi-Mundi, Plo Koon, Ayla Secura e tantos outros. Nós só iríamos descobrir o número aproximado de Jedi existentes na galáxia anos depois, na série animada Star Wars Rebels, mais precisamente no 9º capítulo da primeira temporada, intitulado Caminho de um Jedi, onde Kanan Jarrus explica para o seu padawan, Ezra Bridger, como eram os Jedi antes da Ordem 66 e quantos Jedi realmente existiam em sua época, como
Padawan da mestra Depa Billaba. Kanan diz para Ezra que antes da Ordem 66 existiam aproximadamente 10.000 Jedi espalhados por toda a galáxia conhecida de Star Wars. Lembrando que esse número pode parecer muito maior do que o esperado, considerando que vimos apenas uma fração disso na trilogia prequel, mas esse número faz muito sentido quando colocado no contexto das séries, livros, filmes, jogos e quadrinhos da franquia, pois 10.000 Jedi é sim um grande número se pararmos para pensar na quantidade deles e como eles desapareceram do nada da galáxia, seja por terem morrido na Ordem 66 ou por terem se exilado após ela. E se a gente for parar para pensar, 10.000 seres sensitivos à força e altamente treinados não é pouca coisa, gente. Vale lembrar que a sensitividade à força não é algo tão comum assim, e mesmo seres sensitivos à força podem não passar nas provações Jedi e não se tornarem eventualmente Jedi. Então esses 10.000 são literalmente o topo do topo da elite dos sensitivos à força e que foram treinados na Ordem Jedi. E é por isso que em Ataque dos Clones, o Mace Windu diz pro Palpatine que não há Jedi suficientes para proteger a República. Somos guardiões da paz, não soldados. E essa implicação era que eles não poderiam lutar contra os separatistas pela República por conta própria, simplesmente porque não havia Jedi suficiente para conseguir bater de frente com os exércitos droids. E ele estava completamente certo. A união entre clones e Jedi foi justamente o que conseguiu fazer com que os separatistas fossem derrotados. Outra coisa que precisa ser levada em consideração durante esse tempo foi o fato de que o Conselho Jedi também garantiu que os Jedi seriam capazes de reestabelecer seu número rapidamente devido à guerra contra os separatistas. Mas como os Jedi perderam a batalha de Geonosis e precisavam de mais cavaleiros durante as guerras clônicas, eles aceleraram o processo de treinamento dos Younglings e dos Padawans. Tanto que vemos o Kanan e a Ahsoka, que eram aprendizes Padawans, participando ativamente de missões nas guerras clônicas, seja sob o comando de Obi-Wan e Anakin, no caso da Ahsoka, ou da Depa Billaba e o Kanan, onde os jovens ajudavam a liderar os batalhões durante as guerras clônicas e também em outras diversas missões. Podemos dizer que o plano de Palpatine deu muito certo, pois os Jedi, que eram numerosos, foram quase exterminados em uma tacada só e caíram em esquecimento durante um curto período de tempo, fazendo com que muitas pessoas durante o período do Império considerassem os Jedi apenas como lendas e fábulas. Sabemos que alguns Jedi sobreviveram à Ordem 66, mas com certeza seus números não passam de 100, fazendo com que a eficácia da Ordem 66 fosse de mais de 99%. Quanto aos sobreviventes, muitos deles acabaram sendo mortos pelos Inquisidores e pelo próprio Darth Vader. Pois é, ser Jedi após a Ordem 66 não era uma tarefa fácil. Por isso, aqueles que conseguiram sobreviver durante esse período são casca grossa e merecem todo o nosso respeito. Mas isso é uma história para outro vídeo. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre o Jedi? Ou então, descobrir quem foram os Jedi sobreviventes da Ordem 66. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.